Obrigado, pode deixar que eu toco daqui para frente com muito mais notícia no Jornal da Cidade. Fique com a gente para continuar muito bem informado. E a gente começa falando do projeto de redução do ICMS dos combustíveis e também o valor fixo do tributo de até 18%. Esse projeto foi aprovado hoje pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Essa medida deve reduzir o preço da gasolina nos postos de todo o país. Por outro lado, já há um novo aumento previsto pela Petrobras. É que o litro da gasolina aqui no Brasil está defasado em 80 centavos se comparado ao valor internacional. A estatal permanece segurando o reajuste, até por mais tempo do que de costume. Mas uma hora ele vai chegar. A maioria diz o mesmo, encher o tanque está difícil. O tanto que a gente ganha, né, um salário mínimo, tá complicado. O preço da gasolina assusta em alguns postos de Fortaleza. De acordo com a ANP, a média do litro da gasolina comum é de R$ 7,29. O valor pode chegar a quase R$ 8,00. O litro de menor custo é de R$ 6,85. Em postos como esse no Papicu, fica próximo ao preço mínimo cobrado, mas incomoda os consumidores. Tá dando para encher o tanque como fazia antigamente? Não. Se vem várias vezes no posto. Agora mesmo coloquei R$100, porque está muito caro. Dá pena de deixar tanto dinheiro. O projeto de lei complementar que fixa o valor cobrado pelo ICMS a até 18% ao incluir os combustíveis na lista de produtos e serviços essenciais tramita no Congresso. O texto deve ser aprovado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que nós teremos queda em relação a essa diminuição do ICMS. O varejista ele repassa o custo e como deverá cair esses 29%, demora um pouco, mas chega. O objetivo é reduzir o valor na bomba, mas a Petrobras está há 50 dias segurando os reajustes, que já ultrapassam os 80 centavos em relação à gasolina internacional, o que, no fim das contas, pode fazer com que o impacto da redução do ICMS sobre os combustíveis seja pequeno ou praticamente nenhum. Mesmo com essa redução, mas com os respectivos aumentos relacionados ao preço do produto, ao preço do barril do petróleo, ao aumento da taxa de câmbio, a defasagem do preço do produto, e que vai ter que ser feitas essas devidas correções, o beneficiário final, o nosso consumidor, provavelmente não vai sentir esse impacto tão fortemente logo no início, no curto e médio prazo. Muito por conta de que o preço adotado dentro do nosso país ainda está muito defasado. Tudo que os motoristas querem é uma folga para o bolso. Você mais nem quer encher um tanque, é só R$30, 50, 30, 50, não dá mais para colocar mais do que isso não. Hoje realmente você encher o tanque está bem complicado. É de 30 em 30, de 50 em 50, a gente vai tentando sobreviver a tantas altas. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Casos de Covid-19 triplicam em junho na capital. Já são 1.112 testes confirmados pela Secretaria da Saúde. Banco Interamericano aprova crédito de 150 milhões de dólares para melhorar estradas cearenses. E falsificador do grupo da traficante Majestade é preso em Fortaleza. Perícia confirma que corpo encontrado em casarão abandonado de Juazeiro do Norte é de menino desaparecido em maio. O Jornal da Cidade de hoje já está no ar. Agora um alerta. Os casos de Covid-19 triplicaram nestas duas primeiras semanas de junho em Fortaleza. Já são 1.112 testes confirmados pela Secretaria da Saúde. Mas, Té Morel, não houve mortes até agora. Isso é bom, isso quer dizer que o aumento da positividade não representa alta nas internações e dos óbitos, não é isso? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. Boa noite para todos. É isso mesmo, viu, Alexandre? Felizmente, nós não temos mortes causadas pela Covid-19 nos últimos 20 dias aqui na nossa região. Mas esses casos ainda preocupam, né? Principalmente o aumento dessa positividade, porque a gente sabe que eles são muito maiores do que no mesmo período do mês passado. Esses 1.112 casos, eles representam aí um aumento de 204% em relação ao mesmo período de maio, ou seja,
os testes positivos aumentaram e provavelmente, de acordo com os especialistas, as mortes e as internações só não seguiram no mesmo ritmo porque a gente tem um número de vacinados bem relevante aqui na nossa capital. Até agora, em todo o estado, nós tivemos aí a aplicação de 6.049.000 doses, mais do que isso até. Agora, nem todo mundo tomou todas as doses necessárias, né? A gente sabe que muitas pessoas tomaram apenas a primeira dose, a segunda, e muita gente deixou a dose de reforço para lá. Alexandre. Pois é importante lembrar, se você está aí com alguma dose da sua vacinação atrasada, é só chegar e vacinar. Vá a qualquer posto de vacinação e aplique essa sua dose de reforço. E um criminoso especialista em falsificar documentos foi preso em Fortaleza. Segundo a polícia, ele integrava o grupo da traficante Majestade. Natanael Pereira da Costa, de 33 anos, criava documentos falsos para os integrantes da quadrilha, para que eles fugissem das abordagens da polícia. Ele também tentou escapar quando viu que seria preso, mas acabou sendo capturado. Natanael já tem passagens pela polícia por furto, roubo de cargas, também roubo de veículos, receptação, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ninguém sabe o que ele estava fazendo solto, com a ficha criminal tão extensa. E a Polícia Federal está investigando um homem suspeito de fabricar cédulas falsas em Fortaleza. Ele se tornou alvo depois da apreensão de encomendas nos Correios, com R$12 mil falsos em cédulas de R$200, R$100 e R$50. Os policiais também encontraram 12 espelhos de identidades, todos em branco, que tinham como destino residências da capital. Durante a operação de hoje, os agentes federais apreenderam um celular do suspeito. Ele já responde pelos crimes de moeda falsa e falsificação de documento público. O funcionário de uma autoescola em Itapipoca, litoral oeste do estado, foi preso depois que o Google procurou a Polícia Federal para denunciar um caso de armazenamento de imagens de pornografia infantil. Esse homem tem 24 anos e, de acordo com as investigações, participava de grupos em uma rede social onde esse material circulava. Além da prisão, os agentes recolheram um computador, um celular e 5 pendrives do suspeito. E durante 4 dias, o Ceará é sede do Congresso de Ortodontia e Ortopedia Facial. Fortaleza é a primeira cidade do país a sediar um evento científico presencial desde o início da pandemia. Este é o maior congresso de ortodontia e ortopedia facial. A ortodontia e a ortopedia facial é a especialidade dentro da odontologia que trata das correções, dentomaxilares, as correções dentárias e as correções das bases ósseas. Esse trabalho não é apenas uma questão estética, mas é uma iniciativa que melhora a qualidade de vida dos pacientes. Nos estandes é possível ver utensílios e aparelhos de última geração. Uma das inovações mais recentes é o alinhador ortodôntico transparente. E também existe espaço para divulgar iniciativas que podem ser copiadas. O Instituto Beija-Flor é uma organização não governamental que existe aqui no Ceará. E não são todos os estados no Brasil que possuem uma ONG como essa. O trabalho filantrópico que eles fazem é muito importante. No entanto, ele foi interrompido durante a pandemia e agora eles estão em busca de voluntários. A Associação de Profissionais oferece atendimento multidisciplinar para crianças e adultos com lábio leporino. São experiências bem-sucedidas que podem ser compartilhadas durante o 13º Congresso. Mais de 100 palestras acontecem nos 4 dias do evento. A diretora explica que este congresso presencial representa um marco depois dos momentos críticos da pandemia. Nós estamos vindo aí de 2, 3 anos de uma pandemia, onde nossos eventos científicos eram basicamente realizados de forma online. E talvez hoje a gente esteja recomeçando, um novo tempo com esse congresso físico aqui no estado do Ceará. E agora é hora de futebol no JC. Fortaleza anunciou hoje a saída do atacante Ângelo Henriques. O contrato do atleta chileno ia até o fim de 2022, mas foi quebrado depois que ele recebeu proposta de um time da Polônia. Ângelo atuou em 20 jogos do Leão, apenas 2 este ano, e fez um gol.
E o Ceará está em campo neste momento contra o Atlético Mineiro na Arena Castelão. O placar, por enquanto, está em 0-0. O jogo entre Ceará e Atlético Mineiro é tema do comentário de Gomes Farias na coluna Camisa 8 de hoje. Aqui no JC. Tá contigo, Farias. Olá, boa noite. Se eu lhes disser que no jogo de hoje, que já começou, inclusive eu estou transmitindo ali pela Jovem Pan News e pela Cidade AM, não sou onipresente, mas estou lá também. Se eu lhes disser que tem favorito, eu estou me contradizendo, porque eu tenho dito reiteradas vezes aqui, nesse contato diário com os senhores, que o futebol brasileiro está igual, parelho. Totalmente diferente do que era há muito tempo atrás. Eu me recordo, por exemplo, que o Fortaleza pela Taça Brasil, uma vez foi a São Paulo, a zaga do Fortaleza era de Sapene e Sanatiel. Mal começou o jogo, o Fortaleza fez 1-0 e foi uma vibração, um negócio espetacular. Pouco tempo depois, o Palmeiras já tinha feito 4 gols, aí o Sapene olhou para o Sanatiel e disse: vamos mexer com os homens. Hoje o negócio mudou, viu? Hoje a gente mexe com eles. Hoje o Fortaleza sai daqui, pega o Flamengo no Maracanã, super lotado, e Andy Tonha ganha o jogo. Portanto, o Ceará faz a mesma coisa com o todo poderoso Palmeiras, se lembram? Então o futebol está igual. Não tem favorito no jogo de hoje. Não tem favorito. Se eu fosse técnico do Ceará, eu faria uma coisa. Pegava 2 jogadores meus do Ceará e diz: anula o Hulk. Porque, na minha visão, o Clube Atlético Mineiro tem no Hulk 60% do seu futebol ou mais. Anulando o Hulk, aí eu vou te contar, o negócio fica mais fácil. Passem uma boa noite e até amanhã. E veja ainda hoje, homem mantinha jovem em cárcere privado e ameaçava o filho do casal, um bebê de 1 ano, caso ela fugisse. Isso aconteceu no interior do Ceará. E já na volta do intervalo, PDT vai antecipar a escolha do nome que sairá na disputa do governo do Ceará nas eleições 2022.
O PDT vai escolher o nome que irá disputar o governo do Ceará até o início do próximo mês. Hoje o partido iniciou uma série de encontros regionais para reunir lideranças e aqui contou com a presença de 4 pré-candidatos. O encontro do PDT aqui em Fortaleza foi o pontapé inicial para uma série de seminários do partido que acontecerão em todas as regiões do país. Já temos, digamos assim, uma discussão bastante madura e esperamos que até o final desse mês, no mais tardar, a primeira semana do outro, possamos estar apresentando à população cearense quem dos 4 será o nosso candidato ou candidata, na certeza de que qualquer um deles será extremamente adequado para avançar o projeto que vem dando certo e, ao mesmo tempo, para vencer a eleição. Além de reunir as lideranças do PDT no Nordeste, o encontro teve o objetivo de impulsionar a pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Eu vou trabalhar muito com humildade, pedindo a Deus que abençoe a minha palavra para tocar no coração do povo brasileiro. Mesmo com a presença de Ciro Gomes no encontro, o foco estava nos possíveis candidatos do partido ao governo do estado do Ceará. O PDT tem 4 importantes nomes que podem entrar nessa disputa. O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que participou do evento, a governadora Isolda Sela, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, e o deputado federal Mauro Filho. Segundo o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, esse é um bom problema e o candidato escolhido pelo PDT será o que tiver mais aceitação do público. Quem conseguir ter mais capacidade de vislumbrar a possibilidade de vitória, menor rejeição, maior aceitação, é quem acaba sendo escolhido, porque todo mundo gosta de ganhar a eleição, ninguém gosta de disputar para perder. Então eu acho que o fator mais preponderante vai ser a possibilidade de vitória. Ciro Gomes também não apresentou preferência entre os possíveis pré-candidatos. Disse que essa será uma escolha do povo. Eu estou seguro de que qualquer um dos 4 será muito bem qualificado para fazer aquilo que tem que ser feito. Não é servir a mim, é servir ao Ceará. E sobre a disputa presidencial, ele acredita ser a mudança que o país precisa. O Brasil está passando a pior crise social e econômica da sua história. Isso explode por qualquer ângulo que você queira ver, mas o desemprego e a renda média recorde de baixa, com o sintoma mais grave ser o salário mínimo, 33 milhões de pessoas passando fome aberta, 125 milhões de pessoas comendo menos do que o necessário por dia. Tudo isso pede um profundo debate, não é? Mas pede também, para além do diagnóstico, uma proposta objetiva. As rodovias cearenses receberão 150 milhões de dólares em melhorias. Isso equivale a cerca de 765 milhões de reais. O valor é resultado de um financiamento do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e será aplicado prioritariamente nos corredores logísticos das zonas produtivas do estado, facilitando o escoamento de mercadorias. E ainda nas estradas, 3 pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após um caminhão perder os freios e tombar na descida de uma ladeira. Foi na CE 257, que liga as cidades de Ipueiras e Croatá, na região da Ibiapaba. O local é conhecido como Curva da Morte, por se tratar de uma grande descida seguida de uma curva. 3 homens ficaram presos à cabine do caminhão. Eles foram retirados com vida e levados ao hospital. Na BR-116, no bairro Cajazeiras, em Fortaleza, um ciclista morreu hoje ao ser atingido por uma moto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o idoso de 63 anos atravessava a rodovia. Não houve tempo para socorrer a vítima. O condutor do outro veículo ficou ferido e acabou levado ao hospital. E o laudo da perícia forense confirmou que o corpo encontrado em um casarão abandonado lá em Juazeiro do Norte é o mesmo do menino Paulo Isaac, dado como desaparecido no início de maio. As informações com Hugo de Leon. Boa noite, Hugo. Mais de 30 dias após o desaparecimento do estudante Paulo Isaac Moreira de Souza, de 9 anos de idade, um exame de DNA feito na PFOS, em Fortaleza, confirmou que um corpo localizado em uma casa abandonada no centro de Juazeiro do Norte realmente se tratava do estudante, da criança que estava desaparecida desde o início de maio. O menor chegou da escola da rede municipal de Juazeiro, chegou em casa e saiu para brincar. Desde então não foi mais visto. Esse corpo foi localizado em uma casa abandonada
a poucos quilômetros da casa onde ele morava. Apesar da situação do corpo, não foi possível identificá-lo naquele momento. A perícia forense confirmou a identidade, a família já fez o sepultamento do corpo e a Polícia Civil de Juazeiro do Norte, a partir de agora, continua as investigações, só que agora querendo saber de fato qual a motivação e também a autoria desse assassinato. E agora à noite tem show beneficente de Felipe Dantas. O evento destina verba para a Fundação Terra e contará com a participação do Padre Ayrton, que visitou hoje o Grupo Cidade de Comunicação. Padre Ayrton foi recebido pela diretora administrativa do Grupo Cidade, Gaída Dias. Visitou o maior hub de comunicação do Ceará e deu entrevista para a rádio Jovem Pan. Convidamos vocês a estarem presentes nesse show beneficente. Com grande alegria, espero vocês por lá. Autor de cerca de 100 livros e inúmeros discos, Padre Ayrton é idealizador e precursor da Fundação Terra, importante obra social que promove atividades católicas, esportivas e culturais com mais de 130 crianças de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza. Nós buscamos oferecer às crianças uma educação integral. Integral que não significa somente em termos de tempo, mas uma integração que acontece entre crianças e famílias. A Fundação Filantrópica atua desde 1994. A Fundação Terra precisa da tua ajuda para ter continuidade. A partir de R$2 ou R$3 em tua conta de luz, tu poderás ajudar a essa obra. Basta que tu entres no site fundaçãoterra.org.br e tu poderás nos ajudar. Gaída Dias destacou o apoio do Grupo Cidade de Comunicação à Fundação Terra. São mais de 20 anos de apoio já à Fundação Terra. Os idosos, todas as famílias da Rua do Lixo e a comunidade que existe aqui da Fundação Terra em Maracanaú, o Grupo Cidade sempre está apoiando, divulgando as ações para tentar darmos uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Nesta quarta-feira acontece o show Canta para Toda a Terra, de Felipe Dantas, que contará com a participação do Padre Ayrton. É uma ação beneficente onde toda a renda será revertida para a Fundação Terra de Maracanaú. Estejamos juntos para cantarmos para toda a terra. Felipe Dantas e eu. O show beneficente começa daqui a pouco, às 8 horas, no Shopping Rio Mar Fortaleza. E os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro. Em instantes, a jovem que era ameaçada junto com o filho, um bebê de 1 ano, e mantida em cárcere privado no interior do Ceará. O Ceará discute o uso medicinal da cannabis, o princípio ativo da maconha, em tratamentos realizados pela rede pública.
Uma jovem de 19 anos e o filho dela, um bebê de 1 ano, foram resgatados após serem mantidos em cárcere privado por um homem que é o pai da criança. Thea Morel, essa jovem era ameaçada, agredida e humilhada pelo suspeito, é isso? É isso sim, viu, Alexandre? E de diversas maneiras, essa história é cheia de detalhes sórdidos, mas felizmente a medida protetiva chegou na última terça-feira, dia 14. Essa história aconteceu em Quiterianópolis e essa jovem de 19 anos tem um bebê de 1 ano e 9 meses. Ela chegou a relatar que teve o dedo cortado pelo ex-companheiro, ela chegou a ser derrubada da cama quando ela estava com apenas 6 dias de parto, junto com o bebê. Ela era ameaçada a todo momento, já que o companheiro dormia com uma faca ali próximo a eles e ameaçava a garota com uma arma branca. E para você ter uma ideia, as janelas da casa onde eles viviam era grudada com pregos para que ela não pudesse sequer se comunicar com as pessoas que estivessem do lado de fora. Depois que todos esses detalhes sórdidos foram revelados para a delegacia, foi dada uma medida protetiva e essa jovem de 19 anos, junto com o bebê, ela foi retirada dessa situação que a justiça considera um cárcere privado. Além disso, houve uma ameaça muito grave feita por esse ex-companheiro. Ele chegou a dizer que se ela contasse, fizesse a denúncia para qualquer pessoa, fizesse a denúncia para qualquer autoridade, ele iria matar o bebê de apenas 1 ano e 9 meses. Essa história é tão maluca, é tão absurda, que esse homem chegava a cobrar da mãe da jovem R$ 1.200 para que ela não fosse aí denunciada, para que ela não fosse ameaçada, para que ela não fosse agredida. Felizmente, ele agora está preso. Ok, Thea, obrigado pelas informações. Realmente é uma história cheia de detalhes sórdidos. Isso é o que a gente sabe, isso é o que a polícia repassou. Agora imagine o que essa mulher e esse bebê viveram ao longo desse tempo sob o mesmo teto, com esse homem, esse sujeito, esse criminoso, um verdadeiro monstro. E um casal de Fortaleza ficou 24 horas preso no mês passado, suspeito de desviar doações em dinheiro feitas para um abrigo animal, que é de responsabilidade deles. Hoje, já em casa, os dois dizem que foram vítimas de uma armação. O Gatil SOS Miau, no bairro São Gerardo, funciona há 1 ano. E hoje abriga cerca de 60 animais, a maioria gatos, mas a causa já faz parte da vida de Miriam desde 2011. Nas redes sociais, ela mantém um perfil com quase 100 mil seguidores. No mês passado, um deles fez uma doação no valor de R$ 500 e foi aí que a história da protetora deu uma reviravolta. Dia 24 de maio, eu recebi um depósito na minha conta no valor de R$ 500, para poder resgatar uma cadelinha de rua que estava em situação vulnerável. No mesmo momento em que eu recebi o valor de R$ 500, que foi por volta de meio-dia, eu já entrei em contato com o Uber Pet, que é a pessoa que faz os resgates dos animais para mim, E essa pessoa se dirigiu até o local. Chegando lá, ele não encontrou o animal. Miriam afirma que o cachorro estava em outro abrigo. Em menos de 3 horas após o depósito, ela foi presa em casa, suspeita de desviar o dinheiro da doação. Miriam Silveira e seu esposo Frederico Ribeiro foram autuados por falsidade ideológica e estelionato. As investigações da Polícia Civil dizem que eles destinam as doações voltadas para os gatos para outras finalidades e que não atuam como protetores de animais. Nós temos um trabalho filantrópico, Nós não recebemos ajuda do governo nem de prefeitura. Eu tenho uma página no meu Instagram, @gatilsosmiau, o qual nós recebemos doações de todo o Brasil, até do exterior, que me permite com que eu mantenha esses animais, assim como os animais de rua. A Justiça determinou medidas cautelares para os dois, mas Miriam espera que o caso seja esclarecido. Eu tenho todas as minhas provas de inocência, tenho todos os comprovantes de compra de ração, de clínica, inclusive estão todos com meus advogados. Eles vão colocar no inquérito policial. E eu tenho certeza que tudo isso será esclarecido e a justiça vai ser feita e as pessoas que estão por trás disso, todas elas que foram depor, as pessoas que armaram contra mim, com certeza vão ser penalizadas, inclusive a advogada.
E amanhã, dia 16, é feriado de Corpus Christi. No GC+, você confere como será o funcionamento do comércio em Fortaleza. Vamos então aqui ver no nosso telão como é que vai ser. Essa é a notícia do GC+. Lá tem todos os funcionamentos. Por exemplo, bancos, correios e serviços de atendimento ao público não terão expediente. Já as lojas de shopping funcionarão normalmente. Supermercados também podem funcionar de modo parcial. Na CAGES, o regime será de plantão. Todos os outros horários aqui de funcionamento de cada shopping, olha só, de cada shopping de Fortaleza, tudo bem direitinho, como é que vai funcionar, já que alguns definiram horários diferentes, você confere aqui no GC+, acesse gcmais.com.br, lá tem horário de tudo, que é para você não correr o risco de repente, dar aquela velha viagem perdida. E o Conselho Estadual de Saúde aprovou uma resolução que sugere o uso medicinal de cannabis, o princípio ativo da maconha, na rede pública do Ceará. Amanda, mãe da pequena África Luana, de 6 anos, conseguiu na justiça o direito de cultivar a maconha em casa para usar no tratamento da filha. A menina foi diagnosticada aos 3 meses de vida com uma condição genética rara. E apesar de ter a autorização, Amanda conta que sofreu muito preconceito. Nós conseguimos o habeas corpus para cultivo da cannabis. Essa articulação se potencializou principalmente após uma ação policial. A polícia esteve em nossa casa e infelizmente foi interrompido o tratamento dela, porque as plantas foram arrancadas. Foi toda uma situação, para que eu não fosse presa. Mas a dificuldade para ter acesso a esse tipo de tratamento pode estar perto do fim. É que a recomendação para que o Ceará elabore uma política pública para o uso medicinal da maconha foi aprovada nesta terça pelo Conselho Estadual de Saúde do Ceará. A decisão é histórica nas diretrizes locais de saúde. O objetivo é atender as pessoas que precisam da rede pública, mas além disso também capacitar os profissionais da área, nas terapias e também nas pesquisas com a cannabis. O que a gente pretende com essa proposta é que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, ele possa disponibilizar essa medicação de forma universal, equânime e gratuita a todo e toda paciente que precisa desse atendimento. Esta defensora pública explica que o uso de produtos à base de maconha para tratamento de pacientes já é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas ainda é um privilégio de poucos por causa do alto preço. Um vidro com 30 mililitros medicamento, por exemplo, custa mais de R$2.000. A ideia, segundo ela, é democratizar esse acesso. A Anvisa autoriza a importação do medicamento canabidiol após a prescrição médica, só que o custo dessa importação é muito alto. Em face disso, algumas pessoas que têm a prescrição médica para a utilização do medicamento, mas não podem arcar com esse custo da importação, desenvolveram a habilidade de cultivar pequenas mudas, poucas mudas, no cultivo doméstico da cannabis para a extração do óleo e tratamento de suas doenças. O que o STJ veio a dizer é que essas pessoas que têm prescrição médica e estão fazendo o cultivo doméstico para a extração da medicação não podem ser criminalizadas. Apesar dos inúmeros benefícios da cannabis, existem alguns pontos que preocupam a comunidade científica. A gente tem que ver com cautela o uso dessas substâncias, principalmente quando se trata do uso da planta em si, como está sendo proposto. Que a própria pessoa faça o óleo em casa, e isso requer um certo cuidado, um critério com a distribuição dessas plantas, porque nós sabemos que a cannabis sativa, apesar de ser uma espécie, ela tem subespécies e essas podem produzir mais ou menos canabidiol, THC. Agora você vai conhecer um projeto que está transformando uma comunidade em Aquiraz, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Mulheres se uniram e começaram a produzir bolos. Hoje já são mais de 400 por semana. Esses bolos são consumidos nas escolas pelas crianças do município. E o dinheiro ajuda a fortalecer a economia local. Até chegar na mão da pequena Isabela, o bolo passou por muitas pessoas. Eu gosto de cenoura, eu repito quantas vezes puder. Tudo começa na Associação dos Pescadores e Marisqueiras do Batoque. Aqui, estas mulheres fazem e vendem o produto para a Cooperativa Agrícola de Aquiraz. Nós temos essa parceria, esse vínculo de comprar toda a produção
levar para a merenda escolar e levar um produto de qualidade. Aqui todo mundo se ajuda. Uma bate a massa, outra unta a forma e vários bolos vão para a fornada. E entre o preparo de um bolo e outro, a economia local se fortalece. Isso porque a cooperativa fornece um dos ingredientes do bolo da associação, o ovo. A gente produz por dia 150, mas a gente chega no domingo fechando 400 bolos, que é para segunda a gente entregar para a merenda escolar. Após toda a produção pela associação, passando pela cooperativa, os bolos chegam aqui na Escola do Batoque. Houve uma pausa durante a pandemia por causa que as aulas presenciais foram suspensas, mas agora, em 2022, toda a produção voltou à normalidade. Acho muito bom, o bolo é muito gostoso, eu queria que viesse várias vezes. Desenvolvimento monitorado de perto por um projeto que promove a economia da região. O projeto Maré Cheia tem contribuído para a geração de renda das pescadoras artesanais em algumas comunidades tradicionais pesqueiras em todo o estado do Ceará. E, além de gerar renda, tem tirado essas mulheres da invisibilidade. Para chegar na escola, a iniciativa passa pelo Plano Nacional de Alimentação Escolar. Isso representa uma renda muito boa para as mães de famílias, né, que precisavam dessa renda. E depois de 10 anos, o Joá Forró voltou ao calendário junino de Juazeiro do Norte. Bom para a população que recupera a tradição dessa festa tão popular. Bom para os comerciantes que faturam um pouco mais. Hoje, um cortejo cultural abriu as festividades e ganhou as ruas da cidade. A Thelma estava trabalhando no centro de Juazeiro quando ouviu o som da música junina do lado de fora da loja. Não dá para ficar parado assim quando vê? Não consigo, porque é a melhor época do ano. Amo! O cortejo cultural abriu oficialmente o Joá Forró, que volta em 2022 após 10 anos. Serão 5 dias de festa no Parque de Eventos Padre Cícero. Ao todo, mais de 50 atrações. É forró para ninguém ficar parado. Nós teremos mais de 1000 artistas participando, entre quadrilheiros, grupos de tradição. Nós teremos mais de 250 agentes de segurança todos os dias no parque. Então, tudo isso desenhado para apresentarmos e oferecermos aos juazeirenses um evento seguro, tranquilo. A Júlia faz parte de um grupo de bacamarteiros. O filho Davi, de 7 meses, já é a 4ª geração da turma. Desde 1 mês de idade que ele começou a brincar, que eu comecei a trajar ele, levando ele para as apresentações. Hoje ele tem 7 meses, não se assusta de jeito nenhum com os tiros, não tem besteira, ele vê, ele fica todo alegrezinho. E antes do JC terminar, vamos atualizar o placar do futebol. Ceará e Atlético Mineiro continuam com a bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. A partida é em casa, na Arena Castelão, e o placar segue 0-0. Se você quiser acompanhar todos os lances desse jogaço ao vivo, sintoniza nas rádios do Grupo Cidade de Comunicação, AM 860 e Jovem Pan News Fortaleza 92,9. A narração, é claro, é do nosso querido Gomes Farias, nosso camisa 8. Jornal da Cidade termina por aqui. Outras notícias às 6h30 com Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa no Balanço Geral amanhã. Você fica agora com o Jornal da Record. Excelente noite para você e até amanhã. Feriado, mas a gente está aqui. Tchau, tchau.